Você sente, não sente, uma força pulsando dentro de você, como se algo quisesse transbordar. É sua energia sexual, ela se acumula, pressiona, distrai, te domina e no fim, você a desperdiça. Prazer vazio, distrações passageiras, culpa silenciosa. Mas e se eu te dissesse que essa mesma energia pode ser transmutada em foco, em clareza, em ambição? Não, isso não é teoria, é prática, é transformação real. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente como reconhecer os momentos em que essa energia está se acumulando. O que fazer imediatamente para redirecioná-la. E por que homens grandiosos da história viam o sexo não como uma fraqueza, mas como uma alavanca de poder? Porque se você não canaliza essa energia, ela te controla. Mas se você aprende a usá-la, nada mais pode te deter. A maioria dos homens vive à deriva, e não é por falta de força. É por excesso de energia desperdiçada. Desde cedo, eles são ensinados a lidar com seus desejos como se fossem algo sujo, algo a ser escondido, reprimido, combatido, ou aliviado às pressas, no silêncio dos próprios quartos. Mas um dia, algo muda. Talvez comece com uma inquietação, uma insatisfação difícil de explicar. Você olha ao redor e sente, falta algo, mas o que falta não está fora. Está dentro, é como se uma parte esquecida de si começasse a bater na porta. E sem perceber, o herói é o chamado do fogo interior. Mas não estamos falando de sexo como você aprendeu até agora. Não é o consumo rápido, nem o prazer fugaz, nem o esquecimento no segundo seguinte. Jamais saberá das noites em que a carne gritou e ele ficou firme. Jamais saberá o motivo de sua calma, sua firmeza, sua presença. Mesmo quando ele não diz uma só palavra. Mas os que sentem saberão. Os que já começaram a questionar seus próprios impulsos. Os que estão cansados do ciclo vicioso entre prazer e vazio. Esses vão reconhecer. E então, sem explicar nada, ele será farol. Porque o verdadeiro guerreiro não luta contra o mundo. Ele vence as guerras que ninguém vê. E é por isso que quando caminha, algo se eleva. O ar se transforma, a presença pesa como rocha e aquece como fogo. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já despertou. Já ouviu o chamado e já sabe, a energia sexual nunca foi o problema. O problema sempre foi a direção. A diferença entre destruição e criação não está na energia, está em como você a usa. E agora, a escolha é sua. Continuar entregando sua força ao mundo em troca de um alívio passageiro ou reconstruir seu império interno, uma decisão por vez, um dia após o outro. Porque ao final entendeu a verdade mais importante. O desejo nunca foi inimigo, foi mestre, foi bússola, foi portal. E agora, ao retornar do silêncio da caverna, ele carrega o elixir silencioso dos que se tornaram inteiros num mundo partido. Um elixir que não é bebido, é absorvido por quem sente, inspirado por quem observa. Aprendido por quem se permite, ele cumpre seu papel, não como profeta, mas como presença, não como guru, mas como exemplo, não como salvador, mas como homem desperto. E essa energia que antes o puxava para o fundo, agora o empurra para a frente, como uma força ancestral, invisível, divina, que o lembra todos os dias. Você não veio ao mundo para ser refém do prazer. Você veio para ser arquiteto da sua potência. A maioria jamais saberá. Alguns ainda vão rir, outros vão ignorar. Alguns zombarão, como sempre fazem dos que mergulham fundo demais. Mas ele não precisa de aplausos. Ele já venceu o julgamento mais cruel, o próprio, e por ter vencido a si mesmo. Agora abre espaço para que outros também possam vencer. Ele não vai fundar uma escola, não criará um método,
Não edificará templos, mas onde estiver, num bar, numa calçada, num hospital ou à beira do rio, haverá ali um campo invisível, uma frequência que chama a lucidez. Seu legado é interno e, por isso mesmo, eterno. Ele sabe que haverá recaídas, porque a energia sexual nunca se doma totalmente. Ela retorna intensa, selvagem, crua. Mas agora ele conhece o caminho. Não se assusta mais com sua própria sombra. Ele a acolhe, a escuta, a redireciona. Mulheres não o veem como objeto. O sentem como âncora. Homens não o temem. O respeitam porque se inspiram. E as crianças? As crianças o observam com olhos largos, como se pudessem perceber o que os adultos já esqueceram, que ali está, um homem raro, um adulto com alma limpa. Mas essa alma não nasceu assim. Ela foi forjada em madrugadas solitárias, na dor calada de desejos que o consumiam sem piedade, no silêncio de lágrimas escondidas, derramadas sem razão aparente. Naquelas noites em que caiu de joelhos, sufocado por um impulso que parecia invencível. E mesmo assim, ele levantou, não como herói de filme, mas como homem real, humano, imperfeito, mas com uma decisão inegociável. Não seria escravo. Sua energia sexual já não escapa em pensamentos desenfreados, nem se dissolve em fantasias fugidias ou vícios automáticos. Ela foi recolhida e, ao se recolher, se concentrou, como um rio que, ao parar de se perder em ramos e desvios, corre, agora firme, profundo e direto rumo ao oceano. Esse homem não magnetiza porque quer atenção. É justamente por não querer nada que tudo se aproxima dele. Ele não persegue, ele irradia, não busca, manifesta, não discursa sobre sua jornada. Ele é a jornada e, quando fala, não oferece conselhos. Ele transmite certezas vividas, verdades encarnadas, porque caminhou por trilhas que muitos evitam, porque mergulhou onde tantos fogem, porque integrou aquilo que quase todos escondem. Agora, ele é um espelho e sua presença, longe de entreter, convoca. Convoca quem o encontra a olhar para as próprias sombras, a tocar nas próprias feridas, a reconhecer o que foi negado e renascer. Mas esse magnetismo tem um preço. Toda referência carrega o peso da coerência. Não se trata de perfeição, mas de honestidade com o próprio caminho. Ele pode errar, sim, mas não se trai. Pode cair, mas se levanta rápido, porque já conhece o preço da queda. Ele já foi dominado, mas hoje se lidera. E o que antes era apenas controle, agora é liderança energética. Transmutar não é apenas subir energia, é integrar o instinto com consciência, a paixão com sabedoria, o desejo com direção. Muitos desistem aqui, porque é mais fácil ser desejado do que ser íntegro. Mais fácil colher aplausos do que sustentar o silêncio. Mas o verdadeiro herói não busca fama. Ele busca verdade, e no centro da verdade está o sacrifício. Você não pode ter tudo. Ao escolher esse caminho, você deixa para trás velhos hábitos, velhas relações, velhos vazios, mas em troca, recebe o que não se compra: a paz de quem não é mais escravo de si mesmo. Quando o desejo se torna direção, o mundo sente. Não se trata de palavras nem de aparências. Algo acontece, algo muda no ar. As pessoas se viram, não porque ele tenha beleza ou status, mas porque há uma força silenciosa que pulsa em sua presença. Uma vibração que não pode ser explicada com lógica, apenas sentida com a alma. A energia sexual bem canalizada se transforma em presença multiplicadora. Ela amplia tudo o que você toca, suas ideias, seus projetos, suas conexões. Pessoas que antes não te viam começam a notar sua presença. E não é pelo corte de cabelo, nem pelo tom da voz, nem pelas roupas. É porque algo em você se alinhou com um eixo invisível que poucos encontram.
É a energia do Criador, não do carente. Nos relacionamentos, tudo muda. Antes, talvez você buscasse completude em alguém. Agora, você oferece transbordamento. Isso muda a dança. A troca deixa de ser fuga do vazio e passa a ser o encontro de dois inteiros. Você não está mais implorando atenção. Está construindo comunhão. Quando um homem se alinha com essa energia, ele se torna um espelho, e muitos não suportarão o reflexo. Sua luz vai expor sombras, mas aqueles que estiverem prontos vão reconhecer você, não pelo que diz, mas pelo que irradia. O mundo anda carente de homens que não se vendem fácil, que não se dobram a qualquer impulso, que carregam em si algo mais sólido que a própria vontade. Homens assim não são barulhentos, mas onde chegam, criam silêncio. E é nesse silêncio que as oportunidades surgem. Você começa a ser chamado a liderar, a ensinar, a construir, a proteger. Não porque implorou por isso, mas porque sua energia virou fonte, não drenagem. Mais atenção, quanto mais poder você carrega, mais consciência precisa ter. A energia que antes era apenas fogo, agora é luz. E luz, quando mal direcionada, também cega. Por isso, você precisa fortalecer o que sustenta essa luz. Valores, ética, propósito. Movimente o corpo, medite, escreva, crie, converse com profundidade, mergulhe na natureza. Encha seu dia com estímulos que elevem e não que drenem. Evite gatilhos, especialmente os visuais. Seu cérebro foi condicionado a associar imagens com recompensa. Se você alimenta sua mente com estímulos eróticos, planta exatamente o que quer superar. Faça jejum de estímulo. E nesse silêncio, algo começa a emergir. Você percebe, quase assustado, que a energia sexual não é só sobre sexo. Ela é sobre vida. Ela pode ser o combustível da sua coragem, da sua disciplina, da sua criação. Ela pode ser o núcleo de tudo o que você busca ser. Na jornada do herói, esse é o momento em que ele encontra seu mentor, mas não um mestre externo, e sim a sabedoria interior, a voz da intuição, da consciência, da clareza. Ela sempre esteve ali, apenas encoberta pelo ruído do desejo desenfreado. Agora, com a mente menos turva, você finalmente consegue ouvi-la. E ela te diz, você não precisa fugir do desejo, você precisa usá-lo como alavanca para ir além. Você vai falhar? Provavelmente sim. Vai ceder, vai se distrair, vai recair. Mas isso também faz parte. Cada queda traz um novo aprendizado. O verdadeiro herói não é o que nunca cai, é o que sempre volta. Mais consciente, mais forte. E então, você percebe, quanto mais você domina essa energia, mais ela te serve. Quanto mais você a ignora, mais ela te domina. Esse é o poder oculto da transmutação. E agora que começou a praticar, você já não é mais o mesmo. Seu corpo sabe, sua mente sabe, sua energia sabe, e ela começa a se alinhar com algo maior, sua missão no mundo. Napoleon Hill chamava de sublimação da libido, o processo pelo qual o desejo físico é transmutado em poder mental, força criativa e expansão espiritual. Ele não falava apenas de controle, mas de alquimia interior. Muitos dos grandes gênios da história fizeram isso, mesmo sem conhecer o nome. Eles canalizaram o impulso mais primitivo do ser, o desejo sexual, e o converteram em arte, ciência, liderança e visão. E você também pode. O segredo está em algo raro e profundamente poderoso: disciplina emocional. Nos primeiros dias, o corpo grita, a mente inventa desculpas, a vontade vacila. Você sente a urgência de voltar ao velho padrão, como se algo dentro estivesse se despedaçando. Mas se atravessar esse deserto inicial, descobrirá o que quase ninguém encontra: autodomínio.
aquela força silenciosa que não se compra, não se ensina, se conquista. A cada dia em que você escolhe canalizar e não ceder, algo muda em você. Sua voz ganha firmeza, seu olhar se aprofunda, sua presença começa a impactar, sem que você precise dizer uma única palavra. Isso não é magia, é energia sexual transmutada em caráter. Mas para isso, você precisa de uma estrutura, uma rotina de suporte, âncoras diárias que absorvam essa força sem deixar que ela exploda dentro de você. Comece pelo corpo. Todo impulso nasce nele, então é nele que você precisa estar presente. Observe. Onde a tensão se acumula? No abdômen, no peito, na garganta, a energia sexual sobe como um calor. E se você não estiver atento, ela se espalha em forma de ansiedade, agitação, compulsão. Mas se você fecha os olhos, respira fundo e conduz essa força para cima, algo muda. Com a prática, você pode sentir esse calor subindo pela coluna, aquecendo o peito, clareando a mente. Isso é transmutação. E a técnica é simples. Sente-se com a coluna ereta. Inspire lenta e profundamente. Contraia levemente o períneo, a região entre o ânus e os genitais. Isso ajuda a conter a energia. Em seguida, visualize essa força subindo, como uma chama suave, pela sua espinha, até o topo da cabeça. Faça isso por alguns minutos, sem pressa, sem culpa, apenas presença. Você está começando a se tornar o alquimista de si mesmo. Mas atenção, transmutar não é reprimir. Não se trata de negar sua sexualidade, mas de reconhecê-la como uma força criadora e não apenas reprodutiva. Um homem que domina sua energia não se torna frio. Ele se torna magnético, centrado, vivo, radiante. Você está pronto para essa jornada, porque se estiver, o que vem agora é a verdadeira transformação. Um homem que não é comandado pelo instinto, mas que comanda sua própria energia. Esse é o despertar. A convocação para uma nova forma de existir. Você não está aqui por acaso. Se chegou até aqui, é porque algo em você reconheceu essa verdade. A energia que antes me derrubava, hoje me levanta. Agora a pergunta é: você vai responder ao chamado? Poucos sabem o que fazer com o próprio fogo. Muitos o reprimem, outros o desperdiçam, mas os que o transformam, esses mudam o próprio destino. Depois do chamado, o herói precisa atravessar sua primeira fronteira, o hábito. Porque não basta querer mudar. É preciso mudar o que se repete. E a transmutação da energia sexual começa exatamente aí, no instante em que você decide romper o ciclo automático de estímulo e descarga. Mas isso exige mais do que força de vontade. Exige estratégia, consciência, prática diária. E o primeiro passo é simples: entender que você não está lutando contra a energia. Você está aprendendo a dirigi-la com inteligência. E você também está nesse ponto. Seu dragão interior, a energia sexual selvagem, não é o inimigo. É a criatura que, quando domada, se torna sua montaria. É o fogo que, quando contido, se torna luz. É o desejo que, quando honrado, se torna poder. Mas atenção, essa é só a primeira parte. Muitos desistem aqui. Sentem a pressão aumentar, querem resultados rápidos, desistem antes de ver a luz nascer. Mas essa não é uma jornada de um dia, é um caminho. O herói se forma no atrito entre o que ele deseja e o que ele escolhe fazer com esse desejo. A cada impulso canalizado, ele se fortalece. A cada tentação observada sem reação, ele se ergue. E pouco a pouco, sem ninguém perceber, ele se torna outro homem, não um homem reprimido, mas um homem inteiro. E depois dessa pausa, transforme o impulso em ação, mas não qualquer ação,
Ação consciente, criativa, construtiva. Escreva, treine, trabalhe, estude, crie, ligue para alguém que você ama, caminhe com propósito, porque energia sexual é combustível. E combustível só se torna perigoso quando não há motor. O seu motor é a sua missão. E se você ainda não sabe qual é, comece procurando. Essa energia vai te mostrar o caminho. Quanto mais você redireciona, mais clareza surge. O nevoeiro da mente se dissolve. As ideias voltam, a força reaparece. Esse é o ponto da jornada do herói. O momento em que ele ouve o chamado e decide sair da zona de conforto. Ele não sabe o que vai encontrar, tem medo, tem dúvidas. Mas algo dentro dele o empurra para frente, algo que não se cala, algo que exige transformação. Imagine um rio selvagem. Quando corre sem controle, destrói tudo em seu caminho. Mas quando represado e canalizado, gera eletricidade, ilumina cidades, move o mundo. Sua energia sexual é esse rio. Você pode se afogar nele ou aprender a navegar suas águas. E como começar? Com um simples freio consciente. Quando a vontade surgir, não reaja no automático. Pause. Respire profundamente pelo nariz. Sinta o corpo. Leve a atenção para a pressão que se acumula. Não fuja dela. Mas também não se entregue. Permaneça presente, silencioso. Essa é sua primeira vitória. A mente vai gritar. É natural, todo mundo faz isso, não tem problema. Mas lembre-se, você não é mais todo mundo. Se você chegou até aqui, é porque algo em você está pronto para ir além. Estamos falando de energia, de uma força invisível que habita o centro do seu ser, uma pressão que cresce no abdômen, sobe pela coluna, toma seus pensamentos. E se você não aprende a conduzi-la, ela passa a te conduzir. Carl Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E para muitos homens, esse destino é viver à mercê de uma força que nunca aprenderam a dominar. Mas é aqui que a verdadeira jornada começa. E o primeiro passo é parar de fugir. Na próxima vez que sentir desejo, e ele virá, sempre vem, não o trate como um problema. Trate como um sinal. Algo dentro de você está se movendo, a energia está presente e você tem uma escolha: dissipá-la ou direcioná-la. Agora, ao chegarmos ao final desta expedição reveladora, quero expressar minha mais profunda gratidão a você que permaneceu conosco até aqui. Sua dedicação e curiosidade são o combustível que nos motiva a explorar, desmistificar e compartilhar essas histórias intrigantes. Quero compartilhar algo especial com você. Como fã do canal Eu Superior, você está prestes a embarcar em uma jornada única de autoconhecimento e formação mental. Apresento a você o Mapa do Eu Superior, um e-book revolucionário que vai redefinir sua realidade mental. Como criador deste conteúdo e líder do canal Eu Superior, compartilho com você minhas experiências mais profundas e aprendizados valiosos. Cada capítulo deste e-book é um reflexo da minha jornada, repleto de lições práticas que vivi e transformei em sabedoria. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clique no link do comentário fixado e comece sua jornada rumo ao autoconhecimento e à positividade hoje mesmo. Imagine-se por um momento como um dos antigos exploradores que desbravavam territórios desconhecidos, guiado apenas pela chama da curiosidade e pela sede de conhecimento. Cada pedaço de informação, cada símbolo decifrado é como um mapa que nos leva mais fundo no labirinto do desconhecido. E assim como esses exploradores, você também está agora um pouco mais próximo da verdade, carregando consigo uma nova compreensão das forças que moldam nosso mundo. Sua presença até este ponto não é apenas uma conquista pessoal, mas uma contribuição valiosa para uma comunidade vibrante de indivíduos curiosos e apaixonados por conhecimento.
Cada visualização, cada comentário, cada like são passos que damos juntos rumo a um entendimento mais profundo e coletivo. Você não é apenas um espectador, você é um parceiro nesta jornada de descoberta. Então, ao fecharmos este capítulo, quero convidá-lo a refletir sobre as revelações de hoje e a se preparar para os próximos passos. Vamos continuar desvendando os segredos, questionando as verdades estabelecidas e explorando os mistérios que nos cercam. Sua participação é fundamental, não apenas para o crescimento deste canal, mas para a expansão do nosso horizonte de conhecimento. Até a próxima descoberta. E lembre-se, o verdadeiro poder está em questionar e compreender o que está além do visível. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.